Com a aproximação do mês de dezembro, nós iniciamos um período singular. E a pessoa perguntou que mês é esse? Nós estamos em novembro ainda. Mas entrando em dezembro, nós chegamos em um período muito interessante para a igreja. Porque faltam apenas 25 dias para o que nós comemoramos como o período de Natal, o dia de Natal. E entramos no que nós chamamos como igreja, a igreja tradicional geralmente chama desse período de 25 dias para o Natal, como o período do advento cristão. E o que é advento cristão? O advento, essa palavra advento, ela significa nada mais do que a chegada ou a vinda. Ela marca as 4 semanas antecedentes e celebram a primeira vinda ou advento de Jesus ao mundo, o seu nascimento, que é conhecido como Natal. E por que nós, agora faltando 4 semanas para o Natal, por que nós já vamos falar sobre isso? Porque a ideia é nós olharmos a cada domingo para a salvação que Cristo trouxe a nós. É prepararmos o nosso coração para esse dia tão importante, que é o dia do Natal. E nesses 4 domingos, nós seremos guiados por grandes temas que refletem essa ideia do Natal, que é a esperança, a alegria, a paz, a encarnação e, por fim, no dia 25, nós celebraremos e falaremos do amor de Cristo Jesus. E a nossa intenção principal, minha intenção principal nesses dias, é relembrar o quão importante é o nascimento de Cristo Jesus. Não somente como uma festa, um feriado, nem mesmo por causa de um tempo de comunhão, de um tempo de troca de presentes ou de muita comida com a família, isso é muito importante, e com a igreja também, mas sim porque nós podemos relembrar todos os anos que Deus veio ao mundo para nos salvar do inferno e nos levar ao céu. Se você não valoriza o real significado do Natal, eu quero te convidar a prestar bastante atenção para que no dia 25 você possa se alegrar que Jesus encarnou. Eu quero que este Natal seja o Natal mais reflexivo para a sua vida, ou começando a ser o mais reflexivo, e te encha de alegria. Para isso, hoje nós vamos analisar um texto lá de Isaías 9, de 1 a 7, mostrando por que Deus teve que vir ao mundo. Por que Jesus veio? Já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus veio? Ele veio porque ele quis. Ele veio simplesmente para fazer boas coisas, simplesmente para ser um exemplo para as nossas vidas. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Nós vamos iniciar então nossa jornada do porquê o Natal é tão importante para nós cristãos a partir de agora. E já começar a aguardar esse dia tão especial. Vamos ler então Isaías 9, de 1 a 7, que diz assim, Isaías 9, 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo,
que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui a palavra de Deus. Mais uma vez pedimos, ó Pai, que o Senhor fale a nós e nos ensine, ó Pai, para que possamos ter o desejo de adorarmos ao Senhor, de contemplarmos ao Senhor, nos lembrarmos da maravilha que é o nascimento de Cristo Jesus. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. O profeta Isaías, ele exerceu o seu ministério em um período de grande turbulência, marcado pela ameaça crescente do Império Assírio e por uma profunda escuridão espiritual em Israel. O foco da aflição estava sobre as tribos do norte. Lembra que tem a tribo do norte e a tribo do sul. Particularmente aqui, Zebulon e Naftali, que foram as primeiras a serem atingidas pelas invasões e pelo cativeiro assírio. Era um tempo em que o povo, oprimido e desorientado, andava literalmente em trevas. A passagem de Isaías 9, para iniciarmos, nós devemos saber que ela é de fato famosa e discutida, devido à sua natureza complexa. Muitas vezes resumida na expressão, como nós chamamos de já e ainda não. E isso é importante para nós entendermos esse texto. A profecia que Isaías nos traz aqui, ela possui um duplo cumprimento, que é o cumprimento do já e ainda não. O cumprimento imediato, que é o já, é onde Isaías prometia uma restauração a Israel no futuro próximo, através de um rei da linhagem de Davi, e que, em certo sentido, possivelmente aconteceu com o rei Ezequias, porém não de uma forma completa. Israel ele foi restaurado pelo seu rei Ezequias, e depois foi restaurado por um período até a vinda de Cristo Jesus. Então, há essa profecia, como nós vemos aqui, de um cumprimento imediato. Mas, ao mesmo tempo, essa profecia de Isaías, ela traz algo escatológico. Ele traz o ainda não. Então, ainda vai acontecer algumas coisas. Aonde ele aponta para uma esperança ainda maior para o tempo deles e que ainda será concretizado e que já foi concretizado para nós. Então, a ideia aqui, eu sei que está sendo um pouco complexo, mas a ideia aqui é mostrar Israel será restaurado. No entanto, ele será mais restaurado ainda quando vier o Messias, quando vier o grande rei que é do trono da linhagem de Davi. As trevas aqui naquele momento não era apenas num cativeiro político, mas a escuridão da condição de Israel e da condição humana diante do pecado. O rei que viria não seria apenas um líder terreno, mas seria o próprio Messias, cujo reinado ultrapassaria Israel para governar todo o universo. Com esta profecia, nós vamos ser chamados, então, a olhar para além do presente.
aguardando um rei que reinará não só sobre o povo físico, mas que estabelecerá o seu reino eterno de justiça. E é isso então que nós vamos ver esta noite. Primeiramente, versículos de 1 a 2, nós podemos ver que há uma promessa aqui. E a promessa é a luz na escuridão. O Natal, meus irmãos, nada mais do que significa tempo de luz. E é isso que nós vamos ver agora. Como que começou, então, a luz na escuridão? Primeiramente, o versículo 1 nos traz uma promessa para os galileus. Isaías começa dizendo que para a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali. Como já dito, as regiões de Zebulon e Naftali foram a futura Galileia. Foram os primeiros a experimentar a desolação e o juízo no período que Israel foi cativo pela Babilônia e pela Síria. Isaías utiliza a escuridão como uma metáfora para o juízo divino, a expressão política e o desespero espiritual de Israel. Eles estavam, meus irmãos, totalmente desesperados nessa época. A ideia de cativeiro aqui é que eles estavam vivendo o seu dia a dia e de repente veio um outro povo, que foi o povo assírio, e dominou sobre eles. E começou a colocar as suas regras, as suas leis, a sua religião. Nós podemos ver esse tempo tão cruel e tão terrível de trevas, quando nós lemos os profetas Isaías, Jeremias, quando nós lemos a carta de Lamentações, Jeremias e também Abacuque. Eles não tinham esperança alguma no cativeiro e começaram a perder as suas esperanças em Deus. O pior do cativeiro desta época não foi eles serem cativos, mas foram porque este povo começou a perder as suas esperanças no Senhor. Meus irmãos, como muitas vezes, nós nos sentimos exatamente assim. Sem esperanças, em trevas, nos sentindo frágeis e sem sentido algum em nossa vida. Essa é a situação de todas as pessoas que estão sem Cristo. Andam desoladas, sem esperança, nas trevas, sem luz alguma. Mas Isaías, ele traz um raio de esperança nesse versículo 1. Ele diz, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, a Galileia dos gentios. Por que ele fala sobre a Galileia dos gentios? E por que ele fala que este povo que foi o primeiro a ser cativo vai ser o primeiro a ver a luz? Porque, meus irmãos, essa promessa para eles é de que um rei vindo da Galileia transformará a situação de Israel. A pergunta que eu te faço aqui é a seguinte: quem é este rei que veio da Galileia dos gentios? Quem é este rei que veio de Nazaré? Quem é este rei a cujo seu primeiro ministério foi justamente ali na Galileia? Cristo Jesus. Por isso, o versículo 2, ele traz a promessa para o povo de Deus. Isaías parece mudar um pouco o tom, entrando no já e ainda não, na promessa imediata e na promessa futura. Por isso, em sua Bíblia, pode ser que esteja em um formato diferente. A sua Bíblia começa a entrar agora como se fosse em formato de poesia, porque agora traz uma poesia a respeito de quem será esse que trará esta luz. Isaías nos diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto é aplicado a todos os filhos de Deus. Todo o povo de Deus, hoje, que estão em Cristo Jesus. Efésios 2, 1 a 2, deixa bem claro que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais andávamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Este era o nosso estado sem Cristo. Mas Deus continua e diz que Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Perceba, meus irmãos, que a promessa de esperança, descrita aqui no versículo 2, não surge de nós. O povo que andava em trevas viu grande luz. O que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não está dizendo o povo trouxe a luz, o povo fez algo. Não, o texto nos diz que a esperança não surge dos nossos esforços. A esperança, a luz, ela vem de Deus, da soberania de Deus. O povo viu grande luz, sobre eles resplandeceu a luz. A esperança do advento do Natal é a certeza inabalável de que a escuridão, por mais densa que seja, não prevalecerá. Essa luz é Cristo, que conforme registrado lá em Mateus 4, 15 a 16, inicia o seu ministério na Galileia, cumprindo diretamente esta profecia. Em Cristo Jesus, o povo da Galileia começou a ver a luz. O povo que andava em trevas, uma escuridão espiritual, esse povo começou a ver a luz, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos ela bem clara descrevendo que aqueles que andavam em trevas, quando Cristo veio, Cristo transformou em luz. Eu quero ler alguns textos, e eu vou só ler rapidamente esses textos que diz assim: Colossenses 1, 13 a 14, afirma que Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Efésios 5, 8, declara que antes nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor, e por isso nós devemos viver como filhos da luz. E em João 1,5, lemos que a luz resplandece nas trevas, e as trevas nunca a compreenderam, nem a sufocaram. E João 8,12 registra a declaração de Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, o amor de Deus é tão grande que sempre, em toda a história bíblica, como nós estamos vendo essa noite, nós vemos Deus resgatando o seu povo das trevas e trazendo para a sua luz. Lembre-se disso. Deus quer te resgatar das trevas e trazer para a luz. Não continue nessa vida de trevas e solidão. Somente Deus pode te tirar da morte e trazer vida ao seu coração. A segunda parte do texto, nós vamos ver então os versículos de 3 ao versículo 5, em que nós vemos a libertação e a alegria da vitória. Primeiramente, versículo 3 nos fala sobre a alegria incomparável que somente Deus traz a nós. A promessa da chegada da luz traz consigo a libertação e a consequente alegria. O versículo 3 nos diz que o Senhor tem multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Mesmo em meio ao cativeiro, este povo ainda poderia se alegrar no Senhor. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Irmãos, essa alegria que Isaías escreve aqui é uma alegria incomparável que somente o Senhor pode trazer ao nosso coração. A alegria comparada, a alegria prometida aqui, ela é comparada
a alegria da colheita, a alegria da ceifa, da colheita abundante. E a alegria quando repartem os despojos, a celebração de uma grande vitória militar. É uma alegria profunda que nasce da fartura e do alívio. Para eles fazia todo sentido essa alegria que Deus traz. Para um plantador, não há maior alegria do que ver os seus frutos se multiplicando. E para um soldado, não há maior alegria e alívio do que encontrar um grande tesouro inimigo e repartir esse tesouro com os seus soldados depois de uma vitória. Isaías está dizendo que o Senhor traz maior alegria do que nós podemos encontrar nas melhores coisas que nós vivemos. A alegria do final, do começo do mês, quando você recebe o seu salário, né? E logo em seguida já fica triste porque já vai tudo embora. Mas essa alegria que você, poxa, recebi o meu salário no começo do mês ou na minha diária e agora eu posso me alegrar e posso comer alguma coisa diferente. Um alívio por você ter um grande livramento de saúde ou de doença. Isaías está dizendo, a alegria que o Senhor trará ao nosso coração é muito maior do que uma alegria de um soldado, de um plantador, de um trabalhador comum. Essa alegria incomparável que Deus traz ao nosso coração é muito maior. É uma alegria que Deus traz quando restaura o seu povo da morte. E essa alegria você também pode obter. Qual que é o motivo da alegria? Qual que é o motivo da alegria? Por que esse povo poderia se alegrar no Senhor? Ele vai nos trazer dois motivos aqui, versículo 4 e versículo 5. Porque eles poderiam ficar alegres? Porque eles fizeram algo? Não. Porque eles foram vitoriosos? Não. Porque Deus interveio e lutou por eles, assim como fez conosco. A alegria do cristão não se fundamenta em algo que ele faz, mas aquilo que Deus faz conosco. E o que Deus faz? Isaías nos diz que Deus quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. A profecia, ela fala da remoção do jugo e do cajado do opressor. A referência é feita à libertação milagrosa de Israel no passado, onde a vitória foi concedida por Deus, não pelo poder do exército humano, mas sim com o poder de Deus. Quando nós vemos da vitória de Deus com os midianitas, contra os midianitas, lá no deserto de Cádiz, nitidamente nós vemos que foi o Senhor que sempre lutou por Israel e de forma milagrosa venceu exércitos numerosos com um povo tão pequeno. Isaías está dizendo a mesma alegria e a mesma forma como Deus livrou vocês no passado, Deus também vai livrar agora no presente. Quando nós olhamos para as obras de Deus no passado, meus irmãos, nós podemos ter a esperança de que elas também se aplicam a nós no presente. O mesmo Deus que lutou por Israel é o Deus que luta por nós e continua lutando por nós. Estamos debaixo da mesma mão poderosa do Senhor. Isaías declara que essa vitória messiânica não será conquistada pela guerra. A vitória do Messias não será conquistada com luta, mas será conquistada com paz. Ele diz que toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não há necessidade mais do povo lutar, que a próxima vez que Deus trará paz a Israel,
paz ao seu povo, não será mais com guerra, será com paz. E as roupas, as botas de guerra e as roupas, elas serão jogadas no fogo, porque não serão mais necessárias com que o povo pegue em armas e vista alguma coisa nesse sentido. O Messias trará a paz, e a paz não será conquistada por violência, mas pela intervenção pacífica, completa e poderosa de Deus. A verdadeira libertação da opressão do pecado e do desespero das trevas vem pela obra consumada de Cristo Jesus no Calvário. Meus irmãos, que esperança maravilhosa que nós temos. O Senhor vencerá o mal, sem que tenhamos que derramar um pingo de suor, um pingo de sangue. Fazemos parte de um reino tão glorioso, que o nosso rei diz para nós: não se preocupem, vocês não precisam ir para a guerra, não sujem as suas botas e nem gastem as suas roupas, eu vou lá e eu vou vencer por vocês. Tem como não se alegrar com essa notícia? Essa alegria era para preencher o coração de Israel nesse povo, nesse tempo. E essa alegria preenche nosso coração até os tempos de hoje. Porque podemos ser alegres, meus irmãos. E ter uma alegria tão inabalável que é impossível ao mundo compreender. Como diz uma música que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo meu Senhor. E por que nós amamos o nosso Senhor? Porque é Deus quem luta por nós. Este é o fundamento de Mateus 11, 28 a 30, aonde o próprio Jesus nos diz que se nós estamos cansados e sobrecarregados, nós podemos ir até Ele, porque Ele nos aliviará, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. O maior alívio é saber que quem luta por nós é Deus. E por isso, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Mas como nós podemos ter essa esperança, meus irmãos? O que fundamenta toda essa nossa esperança de que Deus vai nos tirar das trevas e nos trazer para a luz? O que fundamenta toda essa esperança de que é Deus quem luta por nós, e nós não precisamos fazer nada além de crer? A esperança está nos versículos de 6 ao versículo 7. O fundamento da esperança é o próprio Messias. Versículo 6 nos diz então que o Messias nascerá e ele será maravilhoso, forte, eterno e trará paz. A razão fundamental, meus irmãos, de toda esta alegria e libertação é dada em uma das frases mais poderosas da Escritura. O texto começa dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Para Israel, naquele momento, poderia até significar um rei momentâneo. Mas não parece que Isaías esteja falando somente de um rei para aquele momento, mas um rei futuro e glorioso, o Messias. A nossa esperança, meus irmãos, está somente em uma pessoa, o Messias encarnado. Por isso, o texto nos diz que o governo está sobre os seus ombros. Não era um mero governo físico, mas todo o governo de todo o mundo. É o Messias, Cristo Jesus, quem sustenta. Colossenses 1,17 nos diz que em Jesus tudo subsiste. É Ele quem sustenta todas as coisas com o seu poder soberano. Jesus nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Isaías, então, vai nos falar quem é este rei, quem é esse Jesus que nasceu
Quem é esse Messias que nasceu? Quem é esse Cristo? O que ele de fato fez? Ou o que ele fará? Né? E para nós, o que ele fez? Ele descreve então esse Messias trazendo 4 nomes. 4 nomes para nós. Primeiro, ele diz que ele é o maravilhoso conselheiro. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Pele Yoetz. Possui sabedoria transcendente, divina e perfeita para guiar o seu povo. O rei de Israel era considerado um conselheiro do povo. Assim como nós vemos em Salomão, que tinha um papel como juiz, né, principalmente naquela parte em que Salomão ele julga sobre as 2 mulheres com o seu filho, de qual filho era de fato daquela mulher. E nós vemos que o rei tinha esse papel como um conselheiro, como um juiz. O Messias também traria este conselho sábio. Por isso, no batismo de Jesus e na sua transfiguração, Deus Pai diz que nós devemos ouvir a Jesus. Isaías 28, 29 nos revela que o Senhor dos Exércitos é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Para encontrar a sabedoria, basta nós seguirmos os conselhos de Cristo Jesus. Jesus será o maravilhoso conselheiro. O segundo nome que traz então sobre o Messias é que ele será o Deus forte, o El Gibor. Este é um título de poder e divindade. Ele é divino e poderoso para salvar. E é uma prova de que Jesus é o Deus quem luta por nós. Deuteronômio 10, 17 nos diz que nós devemos obedecer a esse Deus, porque Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, El Gibor e temível. O Messias veio grande em poder e demonstrou por meio dos seus milagres o quão poderoso Deus é. Não só para destruir os seus inimigos, mas também para nos salvar, para salvar os seus eleitos. O terceiro nome de Jesus, o terceiro nome do Messias, é que ele é o Pai da eternidade, o Av Yad, o Pai da eternidade. Ele é eterno e provê para o seu povo com o cuidado, a ternura e a constância de um pai. A promessa é clara, dizendo que o Messias não será um mero homem, mas o Messias será o Deus. Por isso Jesus diz que eu e o Pai somos um. E ao mesmo tempo nos revela que Ele é quem traz a eternidade à nossa vida. Ele é o Pai da eternidade, aquele quem traz a eternidade a nós. Em Cristo nós temos a eternidade livre de sofrimento. Salmos 145, 13 nos prova que o reino do Messias é um reino eterno e o teu domínio dura para todas as gerações. E por fim, o último nome de quem será o Messias é que ele será o príncipe da paz. Sar Shalom, o príncipe da paz. Ele é o único que estabelece a paz definitiva, o Shalom. Uma paz que significa integridade, bem-estar completo e harmonia com Deus. Daniel 8:25 nos diz que o Messias é o príncipe dos príncipes. E Miqueias 5:2 revela que o Messias será a nossa paz. O próprio Jesus, meus irmãos, é a nossa paz. É Ele quem é o Deus forte, que enfrenta a guerra, o Pai que traz a eternidade a nós, aquele que estabelece a paz. Meus irmãos, esses nomes não foram usados aleatoriamente e nem descreve um mero rei humano, como muitos outros acreditam. Esses nomes nos revelam quem é o Messias prometido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o Deus em que nós adoramos. Esse é o Cristo Jesus. Por isso o versículo 7 encerra nos mostrando que o Messias estabelecerá a paz sem fim sobre o trono de Davi. O Messias estabelecerá a paz sem fim sobre o trono de Davi. Isaías encerra a sua profecia dizendo que o Messias prometido estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Somente Jesus é quem estabelecerá o trono de Davi para todo sempre. Isso foi prometido desde o reinado de Salomão, quando nós vemos lá em 2 Samuel 7, de 12 a 13, que diz que por meio de um filho de Davi, o trono de Davi será estabelecido para todo sempre. E para que ele vai para que ele vai estender o seu reino? E como que haverá paz? Para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Meus irmãos, esse reino será estabelecido com justiça e retidão, sendo um reino inabalável e eterno. O clímax, o desfecho dessa profecia, então, é nos mostrar quem que vai estabelecer a paz, quem que vai estabelecer o reino, quem que vai estabelecer a justiça de Deus. Quem? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A vinda do menino Jesus e o estabelecimento do reino são garantidos não por nossos esforços ou fé, mas pelo zelo, a paixão ardente e a fidelidade do próprio Deus Todo-Poderoso em cumprir a sua promessa. Tudo aquilo que Deus prometeu, meus irmãos, será cumprido com zelo e pelo próprio Jesus. Nós podemos confiar nisso. Toda a promessa de Deus irá se cumprir em todas as suas minúcias. Esse é o nosso Messias prometido. Como que isso deve trazer esperança aos nossos corações? Como que isso tem que trazer esperança? Isso realmente traz. O seu coração não ferve quando você ouve dizer que haverá um tempo em que Deus vai estabelecer tudo e que não haverá mais guerra, não haverá mais conflito, não haverá mais desolação, não haverá mais trevas. Quando nós entendemos que Jesus não era um mero profeta, um mero homem, um milagreiro ou um guru, mas entendemos que Jesus é o próprio Deus encarnado, aquele que viria para nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Quando entendemos que Jesus é um maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, isso deve trazer alegria ao nosso coração. Isso deve nos tirar das trevas momentâneas que sentimos todos os dias, da tristeza, da depressão, das angústias diárias. O Messias já veio. Ele já nasceu, já viveu nessa terra, já nos ensinou os seus maravilhosos conselhos, já nos revelou o Pai e está estabelecendo a sua paz através do seu sangue derramado na cruz. Essa profecia já está cumprida, meus irmãos. O Deus forte nos libertou das trevas e nos trouxe para a luz pela promessa do príncipe da paz, que é nossa esperança eterna. O Deus forte nos libertou das trevas e nos trouxe para a luz pela promessa do príncipe da paz, que é nossa esperança eterna. Meus irmãos, essa é apenas a primeira mensagem diante da nossa sequência de 5 mensagens sobre o Advento.
sobre a vinda de Jesus. E eu quero que este advento te chame a realinhar a sua esperança. O advento não está em ideologias, governos ou em nós mesmos, mas a esperança, ela está no menino que nos nasceu, o Deus forte que se nos deu. Que nesse primeiro domingo do advento, a certeza do príncipe da paz possa nos iluminar as trevas que estão em nossas vidas e nos encha da alegria que é fruto da libertação e da soberania de Deus. Que nós possamos confiar e ter esperança na vinda do Senhor Jesus, que o nosso coração esteja desejoso para relembrar esse momento de luz espiritual. Que nós possamos confiar, meus irmãos, que o Messias ele já veio e já trouxe esta luz e que o seu reino será estabelecido para todos sempre. E nós estamos aguardando agora a segunda vinda do nosso Senhor. Aguardando o dia em que não haverá mais trevas alguma e nós podemos ser libertos, apenas se confiarmos que Cristo Jesus é o Senhor de nossas vidas. Vamos orar. Ó Pai querido, peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a confiar mais em Ti e no Seu poder, meu Deus. Ó Deus, todos os dias, ó Pai, nós enfrentamos tantas lutas e o Senhor sabe, ó Deus, cada luta que cada um de nós enfrentamos. Mas eu te peço, ó Pai, que de alguma forma, na verdade nós sabemos a forma, que é através de Cristo Jesus, o Senhor possa trazer alegria ao nosso coração diariamente, ó Deus. Que nós possamos ter a esperança de que Jesus já veio, já trouxe luz. Nós possamos ter a esperança, ó Deus, que Jesus já está estabelecendo o seu reino, ó Pai, para que nós possamos viver, debaixo, ó Pai, da graça do Senhor. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreendermos essas verdades e ter essa esperança, e que neste mês, nesse próximo mês de dezembro, todos os dias possamos nos lembrar que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, mas que principalmente Ele nasceu para nos trazer luz. Esse menino nasceu, ó Deus, não ficou apenas como um menino, mas cresceu, nos ensinou os seus maravilhosos conselhos, nos revelou o Pai, nos trouxe a eternidade, e um dia, Deus, estabelecerá a paz para todos sempre, como já tem feito através do seu sangue derramado na cruz, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos traga essa alegria todos os dias, que nós possamos nos lembrar dessas verdades, ó Pai, e contemplar a sua maravilhosa luz, para que no dia do Natal possamos nos alegrar ainda mais, possamos refletir, ó Pai, se nós estamos realmente vivendo na luz do Senhor, como filhos da luz. Assim oramos, pedindo, ó Pai, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.